Olá, pessoal, como vão? Tudo bem? Bom dia. Estamos aqui novamente com mais uma edição do nosso Três Tons de RH, um canal líder aí no YouTube para você que é interessado em acompanhar as tendências, nosso mundo aí de recursos humanos. E essas tendências estão sempre associadas às novas realidades aí do mundo dos negócios, né? Estou aqui de novo hoje com meus colegas Valéria Fernandes e Celso Jucchi e vamos tratar de um assunto muito interessante, certo, Valéria? Bom dia a todos, bom dia Celso, Sérgio, um prazer estar aqui novamente. Já quero relembrar que é sempre importante você que nos assiste, não deixa de se inscrever, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, para nós é muito importante e é muito legal, né, a gente poder estar aqui, né, eu, Valéria Fernandes, Celso Jucchi e o Sérgio Constantini, para conversar com duas pessoas que vão trazer um conhecimento que com certeza vai fazer a diferença para você. Então, nós hoje temos a honra de ter não só um, mas dois convidados ilustres, que é a Beatriz Brito. A Beatriz é cofundadora e sócia da G3 Consultoria, é uma chairwoman do agronegócio, olha que especial. Ela tem também, né, uma empresa familiar do agronegócio. E temos um segundo convidado, que é o Rolando. Rolando, eu estou com um pouco de dificuldade de falar o seu sobrenome, então, se você puder, depois falá-lo para nós, né? Mas o Rolando, ele é cofundador e sócio também da G3, uma consultoria. Eles vão falar um pouco sobre a consultoria também brevemente. Mas nós estamos animados de falar hoje sobre papéis. Nós temos na vida muitos papéis, né? Na vida pessoal, na vida profissional, mas hoje nós vamos falar sobre os diferentes papéis, das pessoas que compõem as empresas familiares, porque muitas vezes têm relações, muito próximas, muitas vezes morando até na mesma casa, mas no dia a dia da vida profissional desempenham vários papéis também na condução, na criação, na evolução dos seus negócios. Então, sejam bem-vindos, vamos conversar bastante sobre esse tema. Bia, Obrigada. Rolando, quer contar do seu sobrenome primeiro? Que agora acho que o pessoal ficou curioso, não é? È semplice. desculpa. Rolando Pelliccia. O sobrenome Pelliccia significa casaco di pelle in italiano. Pois é, eu ia falar Pelícia e eu desconfiei que não era assim. Então, antes de já começar, né, pedindo desculpas, foi bom você ter podido contar para nós. Bom, Mas vamos lá, só para a gente aquecer os motores, e aí eu deixo para quem quiser começar. Vamos falar um pouco sobre o que No, que distingue, né, essa questão de papéis em empresas familiares para vocês. tá, acho que eu posso começar, Rola, um pouquinho? Tá. É, Bom, primeiramente, muitíssimo obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Valéria é uma amiga, colega, temos aí uma história já de alguns anos. Para esse público de RH, a gente já está aí há algum tempo nesse mercado. Sérgio também, de longa data, Celso. Então, muita alegria de estar aqui com vocês hoje. Bom, pessoal, empresa familiar, ela tem as suas particularidades e uma certa dose interessante de complexidade, né? Uma vez em que mais de um sistema coexiste. O que que significa isso? É uma família que geralmente começa um negócio motivada por uma questão de ou sobrevivência, e a partir daí a gente tem a existência de dois sistemas, a família e o negócio. Começa tudo meio junto e misturado, e a partir, ao longo do tempo, isso vai se desenvolvendo, e existe uma maneira muito interessante que organiza as nossas ideias para falar sobre isso, que é pensar sempre num sistema da família, num sistema dos negócios, e o quanto essa família e esse negócio possui ativos. Então, para pensar, né?
Eu hoje sou por exemplo, gerente de uma empresa familiar X, mas ao mesmo tempo eu sou sócia dos meus irmãos. Quais papéis eu desempenho? Em que momento eu estou falando de que lugar? O quanto eu consigo diferenciar o momento em que eu estou me relacionando com o outro dentro desse sistema familiar e eu estou usando tudo aquilo que existe na minha história familiar, valores, etc. e tal, em que momento eu estou com um papel, um role, né, de uma executiva, de uma empresa familiar que tem decisões difíceis para tomar. Então, eu acho que é isso que a gente quer colocar na mesa, né, Valéria? O quanto é importante a gente compreender qual é este papel. E aí a gente brinca que assim, o papel não é receber um papel que está escrito com o que eu tenho que fazer, né? É ser alguma coisa. Né? E na empresa familiar tem uma questão importante, e eu posso falar para vocês, porque eu falo dos dois lados do balcão, né, gente? Eu sempre brinco disso, né? Eu nasci numa empresa familiar, fui educada numa empresa familiar, mas também tenho um papel fora da G3, que é a nossa consultoria de gente, gestão e governança. Ele é construído, né? Ele é uma identidade. Ele não é algo que simplesmente acontece. Assim como também o papel de liderança dentro das organizações. E aí eu queria chamar um pouco o Rolo para a gente fazer essa dobradinha sobre como é que ele vê isso. Ele trouxe uma metáfora interessante sobre o palco. Então eu vou deixar um pouquinho aí para ele acrescentar e a gente começa a bater bola juntos. Tudo bem? Tudo bem. Bom, Valéria, uma primeira resposta que me ocorre para a tua questão inicial, complementando o que dizia Bia, é olhar um pouco para a definição, né? Quando a gente fala de papel, né? Fulano está exercendo o seu papel, né? Cicrano está no seu papel, ele tem muito apego ao papel, ou não entendeu o papel. E a questão para mim é, quando a gente fala de papel, falamos, né, primeiro, de uma posição determinada, de uma função determinada, e depois tem pessoas, né, que ocupam essa posição. Então, muitas vezes, as expectativas de comportamento sobre uma posição, né, precedem a ocupação efetiva dessa posição por um indivíduo. Então, a gente diz que o conjunto de padrões comportamentais, né, esperados de alguém, em por causa da função que ocupa em uma determinada unidade social, essa é uma definição bastante comum de papel. Então, a questão é, em empresas familiares, por exemplo, o fundador, o pai ou a mãe, não importa quem, mas o fundador tem expectativas sobre o que fará seu sucessor. E as tem, quizá, desde antes de ter filhos, desde que os filhos são crianças, ou desde que adolescentes ou desde antes de assumir. Então, quando esse sucessor em uma empresa familiar que está muito mais regida por emoções e por critérios do que por políticas, né? O jogo, né, de sucessão, por exemplo, é um desses palcos, já que você gostou da metáfora minha, onde se atua, né, o cotidiano de uma relação que tem, né? Paternidade ou maternidade, dependência econômica, às vezes, amor, carinho, ideias profissionais diferentes e demais. Então, é um palco onde muitas vezes, né, os protagonistas entram sem ter ensaiado muito, sem ter muito em claro, né, qual é seu parlamento lá. Por isso que as empresas familiares, a gente costuma dizer, são um dos melhores espaços para a gente cuidar conscientemente, né, das conversas que levam a essa clarificação de papel. E alguém tem que fazer de diretor nessa obra, né? E, de novo, quem é esse diretor? Porque às vezes é o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo fundador, que já tem outro papel. E por aí vamos, né? Fazendo escolhas adequadas, escolhas efetivas de que papel, ou seja, que conjunto de comportamentos colocar para funcionar em cada oportunidade. Eu achei isso interessante que você está falando, né? E aqui me veio uma ideia sobre a tomada de decisão. Como a gente acaba sendo muito próximo, a gente, digo, as pessoas que comandam as empresas familiares, são sempre muito próximas, muitas vezes a tomada de decisão é emocional, né? Claro. Então,
o caminho dessa decisão muitas vezes sai da racionalidade e vai para uma decisão e acaba tendo uma competitividade, às vezes, entre os familiares lá para ver quem está certo e quem está errado, porque a proximidade que causa a intimidade é maior do que né, essa proximidade Claro. da profissionalidade. Como que vocês enxergam isso quando você trabalha direto dentro de uma empresa, ou quando você está vivendo lá, ou dentro da sua própria empresa, essa tomada de decisão emocional versus a racionalidade que devia acontecer? Ai, E, vou ficar. eu te diria, Celso, Né? só para completar esse contexto, muitas vezes a emocionalidade não vem da competitividade, vem da melhor das boas intenções. O Claro, não, isso cuidado, né, como concordo. resposta emocional, também causa problemas. A gente tem enfrentado isso muito, né? Tanto cuidado que vira sobreproteção, assim Né? como a competitividade. Então, a gente tem, né, jantares de família que terminam em discussões de negócios e a gente tem reuniões de conselho da família que terminam em alta emocionalidade. Como que a gente trata isso? Primeiro, tentando organizar um pouco e trazendo, né, essa tentativa de clarificar os papéis ao longo de um processo com um certo período de tempo, que também implica como matéria-prima a confiança em nós. Mas quem mais trabalha em todo isso, a que a gente é a Via que não só trabalha, como vive, né? Essa dupla dinâmica. Então, Via, desculpa, Não, te cortei antes. Não, imagina, eu acho que foi super importante, você trouxe coisas importantes. E eu vou responder as duas, né? A primeira que eu acho que o Celso traz um gancho para eu contar para as pessoas assim, a família não é só um espaço de amor, de afeto, de alegria. A família também é um espaço de rivalidade, de ódio, de inveja, porque são todas emoções humanas que estão no prato, né? Na mesa, sobre a mesa, e a gente tende a evitá-las. Evitá-las e também não reconhecê-las, nem para si próprio, muito menos para os outros, porque é uma questão social, aí dá mais uns 12 podcasts, mais ou menos, para a gente falar sobre isso. É Agora, verdade. o fato é assim, existe, ela está lá, ela é posta, quando eu olho para ela, eu acabo fazendo com que esse fenômeno ele dilua, né? Porque eu reconheço que ele existe, tá? Eu aprendo a lidar com ele. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o Rolo usou a palavra-chave para esse processo, e antes de falar sobre expectativas dos filhos que ainda nem nasceram, porque sim, é um processo bem projetivo e narcísico, né? No sentido de que eu tenho um negócio, ela é uma entidade, e eu já tenho expectativa que esses meus descendentes, que nada mais é do que uma extensão minha, né, assumam isso. E aí, onde é que a gente pode encontrar alguns obstáculos e problemas em processos decisórios? Ah, eu tive um filho, uma filha, eu tenho a maior expectativa. Lembrei de uma coisa aqui, eu vou trazer uma metáfora, porque assim, eu tenho uma filha mais velha, eu dancei balé quando eu era mocinha, balé clássico, sou dessa época. Então, obviamente, quando a minha filha ficou mocinha, eu falei, eu vou colocar no balé clássico e tal, primeiro ano, foi indo, segundo ano, terceiro ano, ela disse, mamãe, eu queria sair do balé clássico, eu queria ir para o futebol, né? Então, eu tive que lidar com a minha projeção, né, de dizer assim, eu gostaria que a minha filha fizesse balé como eu fiz, etc e tal, e ela quis ir para o futebol. Então, é um exemplo que eu estou dando no paralelo para assim, para dizer que é mais ou menos isso que pode acontecer na empresa familiar. Eu desejo que aquele indivíduo assuma uma extensão do meu ser, mas aí entra a questão, tem vocação? Quer fazer aquilo? Essa expectativa que está ligada a uma expressão que em algum momento vocês podem pesquisar, que são as lealdades invisíveis, que são Uhum. algo que está abaixo do nível do mar, né? Eu sempre gosto da metáfora do iceberg, nós de DO adoramos essa metáfora, que são coisas que não são vistas, mas que estão aí,
né? Então, essa lealdade invisível para com a família, para com o legado, para com os valores, faz com que, às vezes, a gente aloque um profissional da família em uma posição de liderança que pode levar o negócio para um lugar não muito de bons resultados, tá? Então, eu queria responder esses 2 pontos. Moçada, família não é só amor, tá? E expectativas, elas estão o tempo inteiro ali postas, né? E isso precisa ser lidado. E aí entra uma questão muito complexa, que é como é que eu me desenvolvo como um adulto diferenciado, autônomo, sendo que aqui nas minhas costas tem um monte de expectativa, né? E aí o pessoal fala, é muito legal ser herdeiro. Realmente, é muito legal você ter algo para receber, mas não vem grátis, tá? Vem com uma mochilinha que às vezes pode pesar bastante. Acho que é isso. Sem Colocar um contar, ponto desculpa, para vocês aqui, deixa eu colocar um ponto para vocês para tentar entender. Eu acho que eu vou tocar talvez um ponto um pouco mais polêmico, tá? Na vida profissional, a gente quer ver que é muito difícil as pessoas, né, chegarem num nível de maturidade onde você separa o profissional do pessoal, né? Muitas vezes, eu já trabalhei fora do Brasil e eu via isso era mais fácil fora do Brasil do que no Brasil. Eu sei lá, tem uma discussão, vou dar um exemplo da Espanha. Tinha uma discussão com o meu chefe, né? Geralmente as discussões espanholas são acaloradas, né? E alguns palavrões muitas vezes. Claro, como Só que a corresponde. gente, exatamente, só que a gente saía para almoçar normalmente. Falava do Real Madrid, etc e tal. Não ficava uma rusga, né? E eu queria entender de vocês, né, como é que você prepara, né? Como é que você prepara, né, um executivo que está fazendo uma sucessão, que colocou, não sei, um filho, por exemplo, para prepará-lo para essa sucessão? Como é que a gente consegue separar os temas, né? Quando é que eu deixo de ser pai na empresa, né? E muitas vezes o profissional em casa ou vice-versa? Isso demanda uma certa... É quase uma terapia em grupo na minha visão, assim, sabe? Porque você tem que separar muito bem os papéis e não levar talvez essas consequências, talvez, ou da família, ou do ambiente familiar, ou do ambiente profissional, para o outro lado. Como é que a gente chega nesse nível de maturidade, gente? Não separa, É isso. tá? Não separa. Eu estudei muito esse tema, me apaixonei pelo tema, e tem algo que acho que serve para todos nós também, independente de qualquer coisa, que é assim, para os pais, e eu sou mãe, né? A gente nunca vai deixar de ser pais. Os filhos não, os filhos até vão dar lá umas marteladinhas nos pais. Eu acho que é mais fácil deixar nessa relação profissional o papel de filho do que o papel de pai, tá? E aí a gente pode fazer um mergulho em outras questões freudianas que eu também acho que não vale a pena, porque é muito extenso. Mas essa questão de que a gente quer superar os pais como essência e como parte do nosso desenvolvimento, tá? Sendo muito, assim, genérica. Então, eu acho que não separa. Como fazer? O diálogo é um bom instrumento para isso. O autoconhecimento é um bom instrumento para isso. A clareza do que se quer e os valores, aquilo que é importante para aquela família, para aquele grupo de pessoas, também dá uma boa embasada, mas não separa, Sérgio. Essa é a minha resposta. Se lida com isto, mas separar, não. Uma das vantagens da gente ser sócios é que pensamos de forma convergente. Um dos problemas é que a Bia já falou todo, fica pouco para falar, mas a questão, Sérgio, para mim interessante é o fato, a situação que você apresenta, né? A discussão de negócios, a discussão emocional em casa, ou ao contrário, a discussão de casa, de família, no ambiente de negócios, por mais que seja no almoço e demais, é algo extremamente frequente. Portanto, falar do papel e dos cuidados com o papel não é uma questão teórica, é uma questão bem prática. Pode alavancar ou estragar relacionamentos que têm impacto nos resultados de negócios de forma ampla nessa organização, pensando em empresas familiares. Agora, a questão é, uma vez mais, a consciência, né? O diálogo como ferramenta, os diálogos
mediados, os diálogos facilitados ou estimulados por um terceiro relevante, que às vezes pode ser o consultor, que às vezes pode ser alguém da família que ocupa justamente esse papel por confiança conquistada. E a consciência, né, de que esses diálogos têm que buscar, né, assuntos como fronteira, né? Qual é a fronteira? Quando a gente fala de papel, sobretudo em empresas familiares, ficar todo difuso é um dos grandes problemas. Então, qual é a fronteira? Onde estou deixando de ser o CEO com o diretor de operações, que por acaso tem meu mesmo sobrenome, e entrando na questão de pai ou de mãe. O outro poder levantar esse alerta, né? Alertar, vale a redundância, sobre essa confusão, com a tranquilidade que não vai ser socialmente punido, né? Por isso. Chegar nesse processo, nesse estágio, dá um tremendo trabalho. Mas também tem uma questão da responsabilidade, né? Então, a fronteira clarifica. E a responsabilidade, bom, de que falamos quando estamos em cada um desses papéis e como nos alertamos que estamos saindo de papel. Agora, isto que parece assim tão simples, não é. Assim, dá muito trabalho de autoconhecimento, dá muito trabalho de aceitação de um processo que é, em certo sentido, artificial, porque estamos tornando consciente, algo que naturalmente aconteceria. Então, a proteção da prole é natural, não tem jeito. Agora, fazer, né, permitir que a prole gerencie e tome decisões no que é meu, dá um certo trabalho. Ao mesmo tempo, né, a proteção, a sensação de ser protegido e dar o passo de ser o que decide, também dá um certo trabalho conceitual, consciente e acordado entre as partes. Isso é o que a gente chama, Sérgio, que é o terceiro grande ponto, que é a legitimação do papel, né? Como entre os envolvidos legitimam o uso do papel, sabendo que, do outro lado, né, a sobreposição de papéis ou ambiguidade são um dos problemas. E só para terminar, como termina, vale a redundância, essa questão? A gente fala muito de viver o papel, né? E nós pensamos que é algo claro, cristalino, diáfano, mas também existe, né, o excesso no uso do papel, né, o papel muito vivido, e existe a ausência de papel. O sea, eu tenho um papel dado e não o assumo, né? O sea, o deixa para lá. Então, há também um cuidado com que volume, né, com que intensidade, com que efetividade estamos usando um papel que pode ser sobreutilizado, né? O dono volta ante qualquer problema da empresa, né? Ou pode ser não vivido. Ou seja, eu sei que como diretor de operações deveria dizer alguma coisa, mas não vou dizer, né? Porque meu chefe ou o conselho são as pessoas da família e eu não quero ter problema no domingo na hora do almoço. Vivo em excesso ou não vivo, né? As pontas do papel. Acho que você falou. Olha, Desculpa, Val, só rapidinho, é assim, essa é uma diferença entre empresa familiar e não familiar. Quando você recebe uma posição onde a gente trabalhou juntos, né, em um banco, etc., eu Claro. recebi a posição de diretor de operações, eu sentei ali, né? Agora, na família, ela pode ser sequestrada de volta a qualquer momento, porque é um processo menos linear, são muitas idas e vindas, não é um processo linear, tá? Eu acho que isso é importante dizer de uma E a diferença entre. validação, né? Exato, exato. Numa empresa não familiar, você faz todo um caminho sem estar lá. Tudo bem, você tem coaching, seu chefe vai te ajudar, etc. e tal, mas você está ali sentado, né? Na outra, tem uma nuance, essa fronteira que você disse é um pouquinho diferente. Ótimos pontos aí. Desculpa, Val. eu queria ouvi-los. Se eu fosse, né, uma líder numa empresa familiar, então eu tenho ali as relações com a minha família, na minha empresa, que está em crescimento. Quais são as principais armadilhas com relação a papéis que eu deveria prestar atenção? Ui, ui, se eu sou uma líder no sentido, eu sou Eu sou o familiar. dono da empresa.
vamos colocar assim, eu sou o dono da empresa, minha família está trabalhando comigo, a empresa está indo muito bem, mas a gente sabe que tem que se preparar, né, para o futuro. Quais são três armadilhas ou as principais armadilhas que eu preciso ficar atento para não ter problemas? Quanto tempo a gente tem? Tá. Fala só duas armadilhas. Meia. Mas é importante, né, para Muito trazer para as importante. pessoas essa reflexão, né? A pergunta é excelente, ela me fez pensar aqui, muito boa. Eu diria que a primeira, pelo menos para mim, tá? Como até ter vivido e estar vivendo papéis diferentes e às vezes sobrepostos, hein? É, numa governança possível, não numa governança idealizada, eu diria que é ter consciência, ter clareza de qual é a sua melhor contribuição. O que que você tem de melhor para dar nesse time? Se a gente fosse fazer a analogia aí do palco, vamos voltar lá. Você é uma boa diretora, você é uma boa atora, você é uma boa coreógrafa, enfim, qual é a sua melhor contribuição para que quando você seja convocada, você fala, não, peraí, gente, essa aqui deixa que eu chuto, que essa aqui eu vou bem, né? Eu acho que a segunda grande armadilha é como você lida com o intervalo entre você manter uma certa lealdade, né? Essa lealdade invisível para você manter o seu sentimento de pertencer, mas também o quanto você banca o seu processo de diferenciação para que você possa trazer novos ingredientes para a família, porque senão eu brinco que vira uma grande sopa de batata, né? A gente que está no agro, trabalha com genética, a gente sabe que genética, quando a gente fica muito numa genética muito parecida, muito parecida, muito parecida, aquilo acaba definhando, né? Então, eu diria que, assim, a gente tem que trazer novos ingredientes. E, às vezes, trazer novos ingredientes para o sistema familiar e para os negócios é quebrar paradigmas, é confrontar, é rever crenças, é falar, gente, não é porque sempre foi assim, vai ser assim, né? A gente demorou muito tempo, mas hoje eu escuto dentro da nossa empresa, né? O que nos trouxe aqui não vai nos levar para frente. Então, essa é uma armadilha, a armadilha da mesmice, da repetição, né? Mas isso tem um custo enorme, Val, porque você precisa ir lá contrapor algo que é muito. Porque assim, gente, a família, ela vive na homeostase. O que que é isso? Ela não quer mudar, tá? É da essência da família. Ela trabalha muito, 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 muito para manter tudo como está, tá? Então é um árduo trabalho. Então você fazer o processo de mudança dentro de um sistema que envolve família e negócios, aí as pessoas falam, mas Bia, demora tanto tempo para fazer um processo de sucessão e governança. Eu falo, amigos, década, porque a raiz é muito profunda. Não é um trabalhinho de uma ou duas, três reuniões, né, Rolando? A gente vem fazendo trabalhos aí com famílias, ou desenvolvimento de próximas gerações, o pessoal quer algo muito. Não, não existe. Nós, pelo menos, a G3, nós não oferecemos essa proposta porque a gente não acredita. Tá? Então, te dei duas que são bem, para mim, consistentes. São minhas, verdadeiras. Sin querer asustar aos ouvintes, mas eu tenho um par de armadilhas mais, pelo menos. Uma, para mim, Valéria, é a armadilha do entusiasmo cego, né? Posso fazer todo o que eu quiser em determinado período de tempo, tem a ver com foco e, sobretudo, ela se torna uma armadilha quando a empresa está indo muito bem, começa a ter capital financeiro e demais, e começam a aparecer, né, os outros negócios, outros focos, etc. E tal. Então, o entusiasmo cego, para mim, é uma delas. A outra é a armadilha da infinitude, e estou apelidando elas aqui enquanto falamos, fruto da tua pergunta, mas o deixar para depois, em algum momento no futuro, em algum momento no futuro, então esse vai passando, né? E às vezes muito mais rapidamente do que o empreendedor
imagina ou vive, né, justamente pela quantidade de coisas a fazer no dia a dia para que a empresa dê certo. E a terceira, com a qual a gente lida muito, é a armadilha do ego, eu te diria, que é quando reconhecer que não estou ajudando mais àquilo que fundei ou ajudei fortemente a fundar, né? Onde a impronta do fundador se transforma no gargalo do fundador. Reconhecer isso tem uma armadilha gigante, né, ao redor. Se vocês permitem também, eu acredito também que é o subentendimento da expectativa, uma outra coisa que pode estar acontecendo, que é assim, o fundador, principalmente, ele tem uma expectativa dos herdeiros, né? E muitas vezes ele gosta mais sei lá, mais de um filho A do que do filho B. E aí ele joga aquela expectativa no filho B ou no A Claro, e não conta para ninguém. Não existe essa clareza que a Bia falou logo de cara, né? Isso acaba gerando um ruído é não emocional, né? Então, explicitar. assim, que é ansiedade, a pessoa fica frustrada, aí começa a brigar entre os filhos, porque você vai, mas eu que devia ir, e aquela coisa toda. Como vocês enxergam acho que vocês já falaram um pouquinho rapidamente sobre isso, mas eu acho que a falta de clareza no quem é quem, né? Às vezes um filho espera que é ele que vai assumir e o fundador, pai, mãe, escolhe o outro porque acha que tem mais jeitão. E isso acaba gerando uma dissonância familiar aí, alguma coisa assim, né? Como vocês enxergam É. isso? De novo, Celso, na tua questão está embutida a resposta, né? É a clareza. A resposta é a clareza. Se bem que a clareza significa provavelmente a necessidade de passar pelo momento de uma conversa difícil. Então, mas sempre o dilema é esse, né? A conversa difícil tratada dignamente, tratada com integridade, né? Ou não tratada, o elefante rosa fica no ar, né? O fantasma fica no ar, ninguém o É menciona verdade. porque os comportamentos vão acontecendo, né? E essa conversa habitualmente acontece em um tom um pouco mais dramático, um pouco mais urgente e às vezes em um contexto de bronca, etc., dessas emoções que você colocava no início. Então, de novo, a clareza, fruto do exercício consciente do papel, fruto do autoconhecimento e da aquisição de repertório, são a resposta. Agora, dá um certo trabalho chegar até lá, né? Mas eu estava nos ouvindo, né? E estou começando a ter o risco de... eu não quero assustar os ouvintes, né? Valéria, Sérgio, Celso, porque ter uma empresa, ser o dono, ser o empreendedor de uma empresa familiar, lado, onde os papéis também ajudam, perspectiva, que é uma experiência maravilhosa, né? Que é o fato de poder conviver, né? Profissional e pessoalmente com um conjunto de seres queridos e prosperar, coprosperar juntos. Não tem outro lado da empresa familiar que a gente também não pode perder de vista, com ajustes para fazer, claro, mas é, é, bom, lindo, né, de ser vivido. Ai, que bom que você me Tem, deu esse. tem almoço de domingo, claro, tem almoço de domingo que termina bem, que as pessoas querem estar lá, não terminam. Eu concordo, eu concordo. Sim, sim. Que bom que trouxe esse ponto, né? Mas antes eu só queria fazer só um comentário em cima da fala do Celso. Duas coisas. Pessoal, clareza se constrói é processo. E leva tempo, tá? A gente mesmo às vezes se pergunta o que a gente quer ou o que a gente não quer, né? Então, isso leva tempo, e eu acho que é disso que o Rolando está falando, que dá um pouquinho de trabalho. Mas isso é o viver para tudo, não é só para a empresa familiar, né? A gente está nessa construção o tempo todo. Então, é um pouco de dose de realidade. A outra questão que o Rolando trouxe, que foi muito pertinente, tem o amor. Gente, tem o amor àquilo que foi construído. Então, é uma conexão de um outro lugar. Quando você está trabalhando, posso falar de mim, né? Quando eu sinto que a gente avança na direção de algo que é construído e que é fruto de uma história de outras pessoas, tem aí
Um sentimento. Eu trabalhei já para empresas não familiares, com os colegas que estão aqui. Claro que a gente tinha momentos de muito prazer e realização nas nossas conquistas, mas eu diria que esse tem uma dose um pouquinho diferente, porque empresa familiar é amor, é poder, é dinheiro. Então tem o lado gostoso, sim, da conquista daquele coletivo. E teve um ponto que vocês trouxeram atrás sobre como lidar com as questões difíceis, Celso, aquilo que não é dito está posto o tempo todo. Então, aquele filho que tem um certo, talvez uma afinidade, eu diria, isso tá posto para todos, basta abrir os olhos. E por isso a gente sempre convida, seja no conselho, seja em algumas dinâmicas específicas, a gente tem um elemento de fora, porque todo mundo aqui que trabalhou, né, com desenvolvimento sabe que eu influencio e sou influenciada pelo sistema. Então, traga a visita de domingo para fazer parte das reuniões, ela vai quebrar a dinâmica da família, porque quando reúne só a família, a chance da gente cair, né? Nas nossas reuniões de conselho, várias vezes a gente fala, pessoal, nós não estamos lá em casa, lembra? A gente não está lá em casa, né? Porque a hora que a gente está lá em casa é um jeito. A hora que a gente está numa reunião de conselho, um elemento de fora, um conselheiro independente, um facilitador, um consultor, ele ajuda a colocar um tempero que faz com que as pessoas assumam um papel diferente, usando a palavra do papel, que é o começo dessa nossa conversa, tá? Eu não roubo o bife do meu irmão no meio da reunião do trabalho, que é algo que eu poderia fazer tranquilamente na mesa do almoço de casa, porque o Rolando tá lá, Valério, Sérgio, Celso, vai ficar chato, né? Dando um exemplo bem prático, bem real da vida, tá? Qual que é o momento, né, de começar a pensar em sucessão e como eu inicio esse processo? Então, eu vou ligar para a G3, vou falar com Bia, vou falar com Rolando, mas assim, qual que é o momento que eu, então, como gestor, devo parar para pensar que eu tenho que ligar? A gente tem que começar a pensar nisso. Ontem, ontem. Por que ontem? Porque o amanhã também não vai acabar. Esse é um processo infinito, senhores, tá? Eu trabalho desde que essa empresa exista, e mesmo que ela seja vendida e se torne um ativo mais líquido, se eu decido estar em sociedade com um grupo familiar, isso é eterno, tá? Eu entendo empresa familiar, um grupo de pessoas que empreende, faz negócio juntos, independente se é aplicando dinheiro, se é produzindo soja, plástico, garrafa, o que seja, né? Então, ontem, quanto antes melhor, eu diria, porque leva tempo, é processo e é um processo educativo, passa pelo autoconhecimento e dá trabalho, e a gente é melhor planejar do que, né, como diria, remediar lá na frente, tá? Então, quanto antes, melhor. Desculpa, Rolo. Mas tem um par de questões mais para mim, Valéria, uma vez mais interessantes, que são. A resposta curta é ontem, é desde o dia que começou, etc. E essa é a resposta de impacto. Mas quando que a pessoa começa a pensar em aquilo, em conjunto de pensamentos que o fazem a ligação para a G3, né? E tem duas grandes variáveis. Uma é quando individualmente, interiormente, sente que é o momento. Pessoas se cansam, pessoas lidam com coisas que não saem como esperavam, pessoas lidam com questões de que les resulta extremamente difícil escolher entre um membro da família para a sucessão e preferem, a gente lida com isso, e preferem abrir mão do negócio. Pessoas se seduzem pela quantidade de grana que às vezes eles oferecem por comprar esse negócio e demais. Então, há um processo interno que tem a ver com cansancio, tem a ver com senso de limite ou tem a ver com intenção, agenda de vida no momento. Divorciou, casou de novo e quer viajar. A forma mais simples disso, comprou a moto, né? E vai fazer o que sempre quis. Então, há um processo interno. O outro
tem a ver com convencimento externo. Alguma dessas pessoas de confiança ao redor trabalharam de um ou outro formato para convencê-lo. Então, tem o processo da necessidade da sucessão lógica, racional, né? A empresa tem que continuar no futuro. E tem também algo que temos que cuidar muito, que é o acesso, né? E a consciência das emoções, Celso, uma vez mais, do impacto interno da agenda, né? Que esse empreendedor tem. Então, sai por assuntos de negócios e começa uma sucessão, sai por assuntos pessoais e começa uma sucessão, ou vende, guarda e distribui, na medida que a lei e o gosto pessoal o permitem, e vai a viver outra vida ou muitas oportunidades a começar outro empreendimento. É bem assim, uma abordagem humanista, né? Porque falar de empresa familiar é falar do ciclo vital, né? E quando a gente fala do ciclo vital, mesmo que não haja um padrão, há um certo padrão, e que tem a ver com a nossa história, né? E com o momento de vida. Então, o rolo, como sempre, cirúrgico tem a ver com algo que não tem muita receita. As pessoas chegam para a gente pedindo muita receita. E esse é um trabalho muito de alfaiataria, né? Ele é um trabalho de fazer mesmo costurar no corpo, porque é o indivíduo. Não existe outra família igual àquela. Não existe outra Valéria, não existe outra Bia. Não, é aquele conjunto de pessoas que, né, nasce. Aí tem várias histórias, mas que está ali junto e que precisa ser cuidado naquele momento. Porque também muda, viu, gente? É dinâmico, é muito dinâmico. Então, eu sempre falo, todo mundo fala muito dos sucessores, e eu ando, assim, sempre fui e ando cada vez mais empática aos sucedidos. Não é fácil você deixar ir, porque a empresa é você, é a sua identidade, não é só o negócio. Ah, ele é egocêntrico, ele é não sei o que lá. Não, não, muda um pouco a lente. Pode até ser que ele seja, mas aquilo é ele, né? Tem a ver com a história da vida dele. Como é que você abre mão de você assim, né? Não é uma coisa simples. Como é que você lida com o fato que você já não tem a energia que você gostaria para tocar, mas você tem a experiência? Então, como é que você monta esse grupo que trabalha junto, usando a melhor contribuição de cada um? Eu, Então, eu acho, Bia, que quando você estrutura um novo negócio, né? Eu acho que talvez falte um pouco dar prioridade para este tema. Então, você estrutura um negócio, você pensa o que você vai fazer, serviços, produtos, onde vai ser, para qual público, né? Quais são as competências, você estrutura uma série de coisas. Mas este tema, ele acaba ficando para depois, deixa as coisas acontecerem, que depois eu Exato. penso. Eu acho que tão relevante quanto estruturar, né, como a empresa vai funcionar, é você pensar na sua estrutura atual e futura, ainda que o futuro esteja em constante mutação. Porque você, então, tem uma base, de construção e que facilita um pouco a lidar com esses temas, porque eu não tenho dúvida que quando você empreende, você falou, a gente falou bastante de amor. Existe o amor também ao empreendimento, né? À sua Claro. ideia, ao seu sucesso, né? E você achar que só você vai saber fazer aquilo. Então, quando você começa a pensar também, por que não trazer ajuda já desde o começo, né? E eu acho que para uma empresa familiar, ter uma ajuda externa, neutra, se para todas as empresas é fundamental, para uma empresa familiar é ainda mais, porque eu consigo visualizar e ouvindo vocês confirma, né, a quantidade de variáveis
que você precisa enxergar e que muitas vezes você tem só uma lente, né? A sua. Claro. Então, você precisa, de fato, trabalhar com parcerias que possam te ajudar a enxergar melhor. E qualquer líder, né, que tenha um crescimento, e a gente viu isso acontecer muitas vezes, né, Bia? O líder que cresce, que se desenvolve, ele tem parcerias, sim, fora da organização, que o ajuda e que mostra para ele possibilidades e novos caminhos. Bom, eu acho que essa nossa conversa, ela não termina aqui. A gente vai ter que marcar um segundo, porque a gente já foi um pouco além até do tempo que nós havíamos combinado, e tem muita coisa ainda para ser perguntada. Eu tenho pelo menos umas duas perguntas na manga para fazer para vocês. Então, vamos marcar um segundo para a Perfeito. gente estreitar, ir mais a fundo. E eu gostaria muito que quem está nos ouvindo, nos vendo, em qualquer uma das plataformas, né? Porque nós estamos em todas, que escreva um comentário. Você faz parte de uma empresa familiar? Você pensa em ter uma empresa familiar? Coloque uma dúvida para a gente, um comentário. Traga um pouco também do seu testemunho, do que você tem vivido. E vai nos ajudar a ter um segundo, né, Sérgio? Ih, o Sérgio caiu. Ups. E vai nos Meu Deus. ajudar a ter um segundo episódio que vai ser muito legal para todo mundo. Bia, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente. Nossa, trouxe conhecimentos importantíssimos, assim como o Rolando. Muitíssimo obrigada, Rolando. Obrigado. Foi um papo incrível. Celso, Muito Sérgio, obrigado. obrigada e Tamo até a junto. semana que vem. Outra. É isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima, Até a literalmente. Até a Tchau, próxima. tchau, próxima. gente. Tchau, obrigada. Beijo. Beijo.